Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Quero convidá-los para abrir as suas Bíblias na carta, quase que eu falei, mas não falei, aos Hebreus. Quase que eu falei carta do apóstolo Paulo, mas não é verdade, né? Dizem que numa aula sobre o Novo Testamento, um professor perguntou aos alunos: quem foi o autor de Hebreus? E apenas um aluno levantou a mão. E aí o professor perguntou: é mesmo, meu filho, quem foi? E aí ele respondeu: esqueci. E o professor falou: puxa vida, você é a única pessoa que sabia e você esqueceu, né? Porque não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns pensam ser Paulo, alguns pensam ser Barnabé e tantos outros, mas nós não temos a indicação. Então é carta aos Hebreus mesmo, capítulo 10, versos 26 até ao versículo 31. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta manhã. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajado o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Curve a sua cabeça. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, é uma palavra dura, é uma palavra séria, é uma palavra que nos lembra que com o Senhor não se brinca. Então, Deus, nesta manhã, o Senhor que já trouxe essa palavra assustadora ao meu coração, me dê sabedoria para pregá-la de acordo com a tua vontade e com aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus, o Senhor da glória. Queridos, eu quero confessar para vocês que eu estou impactado. Essa mensagem me impactou, porque muito antes do pregador pregar a mensagem para os outros, a mensagem é pregada para ele. E existem mensagens que realmente mexem, e esta tem mexido, está mexendo. Queridos, nos dias de hoje, preste atenção nisto, nos dias de hoje é cada vez mais comum, eu tenho visto isso, é cada vez mais comum os crentes justificarem os seus erros, justificarem os seus pecados, afirmando com tranquilidade. E é isso que me assusta. É a tranquilidade com que nós olhamos o pecado. E o que ouço é: mas pastor, e daí? O que é que tem? Que mal tem? Se todo mundo faz. Por exemplo, e daí?
se eu cometo uns pecados pessoais, íntimos, que ninguém sabe, ninguém vê e não prejudicam ninguém? E daí? E daí? Se eu me relaciono com pessoas incrédulas e ímpias, mas que me dão o prazer que não encontro nos crentes, e daí? O que é que vocês têm a ver com isso? E daí? Se eu me separo do meu cônjuge, da minha família, deixo um rastro de dor e sofrimento, e daí? Eu não tenho o direito de ser feliz, não? É isso que eu ouço. E daí? Se eu assumo a minha homossexualidade e o meu relacionamento homossexual, Deus não é um Deus de amor? Hoje em dia não tem pastor homossexual, não tem igreja para homossexual. E daí? Se eu fiz essa escolha, o que é que vocês têm a ver com isso? E daí? E daí? Se eu sonego alguns impostos, dou alguns jeitinhos para me dar bem, para levar vantagem no meu trabalho ou no meu negócio. Nós não vivemos num sistema injusto e corrupto? Não somos todos corruptos? E daí? O que é que vocês têm a ver com isso? Se eu cometo uma corrupçãozinha aqui e uma corrupçãozinha ali? E daí? Se eu me relaciono sexualmente com o meu namorado ou com a minha namorada, Deus não entende o nosso amor e o nosso desejo? E daí? O que é que vocês têm a ver com isso? Pastor, o que é que você tem a ver com isso? E daí? Se eu frequento ambientes mundanos, se eu frequento ambientes devassos, mas no domingo eu estou na igreja, inclusive participando do culto, inclusive na EBD, inclusive sendo dizimista. E daí? Se durante a semana eu faço o que eu quero, o importante não é estar lá no domingo na igreja? Não é isso que é o importante? E daí? Vocês têm alguma coisa a ver com a minha vida? E daí? Se eu sou casado ou casada, mas paquero, cobiço outras pessoas, tenho até praticado alguns adultérios, a Bíblia não afirma que a carne é fraca? A minha também é. E daí? Problema meu. Vocês não têm nada a ver com isso. E daí? Se eu passo a noite inteira diante da TV ou do computador, me deliciando e viciando em pornografia, Deus por acaso se importa com isso? Não é uma questão minha, um desejo meu? E daí? Vocês têm alguma coisa a ver com isso? E daí? Se eu traio o meu cônjuge virtualmente e me prostituo pela internet, há algum problema nisso? Não tenho liberdade mais não? A vida não me pertence? Não posso fazer com o meu corpo o que eu quero? E daí? Problema meu, vocês não têm nada a ver com isso. E daí? Se eu passo a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, sem testemunhar de Jesus, se eu sou batizado, membro de igreja, participo de uma célula, isso não é o suficiente? Isso não é o suficiente? E daí? Se tudo aquilo que eu faço de errado, todo mundo também faz. E daí? Não tenho eu o direito, a liberdade de agir dessa forma? Queridos, é a resposta a estas e tantas outras questões que têm me impressionado. Como eu lhes disse no início, o povo de Deus, quer dizer, o povo de Deus é talvez genérico demais, mas há muitas pessoas que se dizem crentes, muitas pessoas que se dizem crentes, que estão na igreja, que trabalham na igreja, que participam da igreja, mas estão levando uma vida de pecado e muito tranquilas em relação a isso. E parece que ninguém se levanta para
Pregar a verdade. Pregar a verdade. E nesta manhã eu quero pregar a verdade para você. E eu não vou ser mais. E eu não terei sangue de nenhum de vocês nas minhas mãos. Porque a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Por isso, nesta manhã, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é esse. E daí? Todo mundo faz. E meus irmãos, nós estamos descansando em algo que é falso. Nós estamos apoiando a nossa vida espiritual numa falsidade. Isso é falso. A questão não é o que todo mundo faz, a questão é o que Deus fala. É o que Deus fala, é o que a palavra de Deus ensina. Isso é o importante, é olharmos a palavra do Senhor. Por isso, nesta manhã, meus queridos irmãos, à luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, seja a que pretexto for, eu quero lhe mostrar, querido, o que está acontecendo com a sua vida. E não são palavras minhas, mas são palavras da palavra, revelação na revelação. Então ele peço, por amor de Deus, nesta manhã que você preste atenção, não na minha palavra, mas na palavra de Deus. Porque é a palavra do Senhor. À luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, de qualquer tipo de pecado, seja a que pretexto for, à luz da palavra de Deus, olha o que você está fazendo. E é isso que me deixou apavorado, olhando esse texto. Aquela pessoa que se diz cristã, que foi batizada, que frequenta a igreja, mas que está vivendo na prática do pecado, com essa história do e daí, todo mundo faz. Querido, presta atenção nisso nessa manhã. Você está pisando o Filho de Deus. E a ideia aí no grego, a ideia é exatamente você pisar algo que você despreza completamente. É essa a ideia mesmo. Você está pisando no Filho de Deus. Veja você tranquilo, veja você dizendo, mas todo mundo faz, é assim mesmo, Deus não se importa. E olha o que Deus está dizendo, você está pisando o Filho de Deus, é o que o texto sagrado nos diz. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Igreja, isso é sério. Por isso eu falei do impacto, porque isso me impactou antes. Irmãos, eu me deparei estudando esse texto e ele me impactou. Meu Deus, o que é isto? Irmãos, pisar o Filho de Deus significa desprezar Jesus como Salvador. Significa desdenhar de Jesus como Senhor. É isto que um dito cristão que vive no pecado está fazendo. Então, queridos, pelo amor de Deus, nessa manhã, se liberta disto enquanto é tempo. Que o Senhor, nesta manhã, te impacte com a sua palavra. Viver no pecado significa que eu estou desprezando Jesus como Salvador. Eu estou dizendo, esse negócio de Jesus não está com nada. Eu estou desdenhando, ou seja, eu estou desdizendo, eu estou desprezando Jesus como Senhor. Eu estou pisando Jesus. Eu estou tendo uma atitude abominável diante da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eu estou feliz da vida e dizendo, e daí? Todo mundo faz. Viu, jovens? Eu sei, gente, nós vivemos no mesmo mundo. Nós não vivemos em mundos diferentes. Eu acompanho, não tanto, mas eu acompanho a mídia, as mídias, eu acompanho o que está acontecendo por aí. E o que está acontecendo hoje, irmãos? O que está acontecendo hoje? Essa própria ideologia do gênero.
que é uma ideologia, isso não é ciência. E os médicos e o pessoal aí sabe disso, é ideologia, é uma outra coisa. Você sabe o que está por trás disso? O que está por detrás disso é: nós queremos pecar à vontade sem culpa. Nós queremos pecar à vontade, mas irmãos, sabe de uma coisa? Esta ideologia, no fundo é também uma ideologia do pecar à vontade, ela está entrando nas igrejas. Ela está entrando nas igrejas. E o que nós acabamos criando um suporte filosófico para as nossas ideias, para justificar os meus pecados, para não me confrontar com a Bíblia. Eu não quero mais Bíblia na minha vida. Ah, pastor, a Bíblia fala, mas os tempos hoje são diferentes. Então as pessoas, essa ideia, ela está entrando nas igrejas, ela está entrando nos nossos meios. Nossos jovens estão expostos, nossos adolescentes estão expostos a isso. Os homens, as mulheres, todos nós estamos expostos a esta sociedade com sede de pecado. E o que a sociedade, os vultos da sociedade, o que os teóricos sociais estão criando são mecanismos lógicos, filosóficos, racionais de apoio ao pecado. De apoio ao pecado, para que as pessoas pequem à vontade, sem restrição nenhuma. Eu quero pecar, tá legal? Eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero que ninguém me diga o que eu tenho para fazer. Eu quero fazer o que eu quero. Só que com isto, nós estamos pisando o Filho de Deus. E essa mensagem precisa ser pregada. Meu irmão, você pode fazer o que você quiser, mas saiba, você está pisando o Filho de Deus. Você está desprezando Jesus como Salvador. Você está desdenhando, você está dizendo: Jesus, você não é Senhor da minha vida coisa nenhuma. Aliás, Jesus, você não é Senhor de coisa nenhuma. Aliás, Jesus, eu nem sei se você é Jesus mesmo. Aliás, Jesus, eu nem sei se o Senhor é Deus. Aliás, Jesus, eu não quero nada com você. Aliás, Jesus, você não está com nada. Tá legal, Jesus? Jesus, eu não quero você na minha vida. E você vem para a igreja e você diz que é crente. Você toma ceia. Você toma ceia. E você está tranquilo. E você diz: ah, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Deus vai lá se importar. Mas um dia você vai se encontrar com Ele. E você não vai poder dizer: mas Senhor Deus, eu nunca ouvi uma mensagem a esse respeito. Irmãos, hoje o que se faz é se criar igrejas, até Bíblias estão sendo criadas, para justificar determinadas falsas doutrinas. E o que se cria hoje são igrejas para acolher todo tipo de pessoa, que não precisa mais de conversão, e que vai dizer que nós somos intolerantes. Essa mensagem é uma mensagem de intolerância. É uma mensagem de intolerância. Mas é intolerância contra o quê? Contra o pecado. Não é contra pessoas. É contra o pecado. Essa mensagem hoje ela é tida como de um pastor intolerante, quadrado, antiquado, anacrônico, e por aí vão as pessoas falando os adjetivos. Mas, queridos, é o que diz a palavra do Senhor. Se voluntariamente, veja o que diz o texto. Olha para esse texto, meu irmão. Esse texto queima. Esse texto queima. Esse texto dá dor de cabeça. Esse texto dá dor na alma. Esse texto, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então saiba você, e saibam todos quantos me ouvem nesta manhã, que vocês estão pisando o Filho de Deus. É em nome de uma pretensa ideologia, mas vocês estão pisando o Filho de Deus.
vocês estão desprezando, e vocês estão desdenhando, e vocês estão dizendo que Jesus não significa nada para a vida de vocês. Mas, queridos, à luz da Bíblia, aquele que se diz cristão e vive na prática do pecado, e é o que mais vejo nos dias de hoje, é o que mais vemos no dia de hoje, cristãos vivendo na prática do pecado. E aí nós temos a igreja para os prostitutos e as prostitutas. Vai ter lá uma igreja, pastor e pastora prostitutos também, e que vão dizer: não, a gente acolhe todo mundo, Deus é amor, Deus aceita todo mundo. Entenderam? Tem o pessoal corrupto, tem igreja para os corruptos, todo mundo corrupto, vem para aquela igreja. Nós aqui não fazemos diferença de ninguém, todo mundo, Deus ama, Deus entende, Deus sabe todo mundo. Tem a igreja dos adultos e das adúlteras, porque carne é fraca, todo mundo tem. Então hoje vão se abrindo igrejas para atender a cada pecado, e a gente justifica cada um deles e fica muito tranquilo, e diz: ah, pastor, a sua igreja lá é meio não sei o quê, mas tem igreja que aceita. Eu sei. E digo mais: a minha razão também aceita. Eu já disse isso para vocês, e eu o repito nesta manhã. É um absurdo que em pleno século 21, é um absurdo que em pleno século 21, com todas as liberdades que temos, alguém seja contrário ao homossexualismo, por exemplo, seja ele de homens ou de mulheres, contrário à ideologia de gênero. Isso é impensável. A minha razão entende isso, mas aí vem uma questão: a menos que o quê? A palavra de Deus diga o contrário. Vocês são inteligentes, vocês são pessoas cultas. Nós temos aqui pessoas muito cultas e temos pessoas bem cultas. Todos vocês são pessoas que vêm do meio acadêmico, têm curso superior, são pessoas que leem, informadas. Todos vocês estão lendo todos os dias os argumentos. A sua razão, ela argumenta com a razão do mundo, e muitas vezes a sua razão diz: isso está certo, realmente, por que eu não posso pensar dessa forma e agir dessa forma? Eu não posso porque Deus fala algo diferente, a menos que a palavra de Deus diga diferente. A menos que a palavra de Deus diz. Então, à luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, seja a que pretexto for, ele está profanando o sangue da aliança. Irmãos, cada uma destas sentenças é pior do que a outra. É pior do que a outra. Aquele que se diz cristão e continua vivendo na prática de um pecado revelado pelo Espírito Santo de Deus, ele está profanando o sangue do pacto, o sangue da aliança. Veja o que diz lá a palavra do Senhor: se voluntariamente continuarmos no pecado. Isso é sério, igreja. Isso é sério. Se voluntariamente continuarmos depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado. Profanando o sangue da aliança. Sabe o que significa? Significa blasfemar do sangue de Jesus. Um cristão que vive no pecado, ele está blasfemando do sangue de Jesus. Ele está, sabe o quê? Ele está rejeitando o sacrifício de Jesus. Ele está dizendo aqui: o sacrifício de Jesus não vale nada, aquele sangue de Jesus não tem valor nenhum, eu abomino aquilo ali, eu abomino o sacrifício. Mas no dia da ceia, está aqui com o cálice na mão, bebendo o cálice e comendo o pão.
Por isso o texto sagrado diz que come e bebe para a sua condenação. Para a sua condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Igreja, vocês estão olhando para mim? Isso é sério. Vocês estão impactados? Eu também. Eu também estou impactado. Eu também estou impactado. Irmãos, blasfemar do sangue de Jesus, você diz, não, pastor, não, a sua conduta, as suas atitudes falam isto. Você é um blasfemo, você rejeita o sacrifício de Jesus. Você canta, mas você não adora. Você vai na igreja, ou que não vá, você está lá louvando, mas você com a sua vida está negando tudo isso. Você é um blasfemo, você está rejeitando o sacrifício do Calvário. Você está dizendo com a sua vida, olha, o sangue de Jesus não tem valor nenhum. O sangue de Jesus não lava pecado, o sangue de Jesus não limpa, o sacrifício de Jesus para mim não tem nenhum valor. Eu não quero saber disso na minha vida. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu nego que Jesus veio para salvar dos meus pecados. Eu quero é viver no pecado. E Jesus Cristo e sangue de Jesus, eu não quero saber disto na minha vida. Mas domingo a gente está na igreja, com aquele ar, com aquela postura. Mas Deus te conhece e Deus me conhece. Deus nos conhece. E um dia, meus queridos, nós vamos estar diante dele. Então presta atenção. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? À luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, seja a que pretexto for. Irmãos, há todo pretexto. Todo mundo tem pretexto para pecar. Todo mundo tem pretexto. Eu conheço gente que era contra o divórcio, mas que quando se divorciou, passou a ser a favor. Mudou a Bíblia. Muda a Bíblia. É simples. A gente muda a Bíblia a nosso bel prazer. A gente muda a Bíblia a nosso bel prazer. Eu faço o que eu quero. Eu não estou nem aí. Irmãos, isso é legal. Eu também gostaria de fazer isso. Sabe? Mas um dia nós iremos enfrentar o fogo consumidor. E o texto diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E você não vai poder dizer, mas nunca me falaram isso. Sempre me falaram de um Deus amoroso. Sempre me falaram de um Deus que é amor, de um Deus que aceita tudo, de um Deus que passa a mão sobre todas as coisas. Um Deus amor, um Deus amor. Eu só ouvi falar de um Deus amor. Agora que eu chego aqui na presença do Senhor, o Senhor me diz que o Senhor é um fogo consumidor. O Senhor me diz que é horrenda coisa, mas nunca me falaram disso. Vocês estão entendendo? Por que é que o mundo está do jeito que está? Porque qual é hoje a palavrinha mágica para justificar todo o tipo de pecado? Qual é? Qual é a palavrinha? Amor. 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 O amor é a palavrinha mágica, é a chave que abre todas as fechaduras do pecado. Mas, pastor, isso é amor. E Deus não vai aceitar o meu amor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é amor, mas Deus é justiça. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E deixa eu dizer outra coisa para vocês. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. Eles não mudaram, não. Deus não mudou. O que aplacou a ira de Deus é o sacrifício do Calvário. É que Deus olha para o Calvário. Deus olha para o Calvário. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Duvidam? Abram lá em Romanos, capítulo 1. Do céu é manifesta a ira de Deus sobre todo o pecado e sobre toda a iniquidade. Deus é o mesmo. Então, à luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, seja a que pretexto for, ele está ultrajando o Espírito da graça de Deus, ultrajando o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é ultrajar alguém?
Você sabe o que é um ultraje? Quando você está denegrindo a imagem, falando mal de uma pessoa, arrasando com uma pessoa, acabando com uma pessoa, é isso que quem está no pecado está fazendo, ultrajando o Espírito da graça. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça. Queridos, ultrajar o Espírito da graça é isso, é insultar a pessoa do Espírito Santo de Deus. O crente que vive no pecado e está insultando a pessoa do Espírito Santo, significa repudiar a obra do Espírito Santo. Exatamente aquilo que aqueles homens, aqueles religiosos fizeram no tempo de Jesus. Aqueles homens que ouviram Estevão pregar o Evangelho. Estevão pregou, e quando Estevão chegou no momento e os confrontou, eles arremeteram, rangendo os dentes contra ele, e o mataram porque estavam insultando. Mas Estevão falou: homens de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo de Deus. Um cristão que vive no pecado está resistindo ao Espírito Santo de Deus, está insultando o Espírito Santo, está repudiando a obra do Espírito, está dizendo: Espírito, não quero o Senhor sobre a minha vida. No domingo está aqui: Espírito, enche a minha vida. Mentiroso, mentirosa. Não é verdade. Não é verdade. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa ser transformado. Você está ultrajando. E eu acho interessante, não fala Espírito Santo, fala Espírito da graça. Porque Ele é gracioso, Ele é amoroso. Ele nos toca com tanto carinho. Ele nos atrai para Ele. E você está ultrajando a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito da graça. Meu irmão, isso é uma tragédia. Minha irmã, isso é uma tragédia na nossa vida. Então, nessa manhã, que você possa olhar para dentro de você e dizer: Deus, eu preciso mudar. Deus, eu estou vivendo uma vida muito afoita. Eu estou achando que está tudo bem, está tudo mal. Eu estou achando que está tudo bem, está tudo mal. É isso, por exemplo, que me dói nas pessoas religiosas. Contei para vocês que uma vez indo para São Paulo, eu passei em Aparecida do Norte. E eu fui lá. Eu quero ver esse negócio lá. E eu fui, tem um corredor lá, e tem lá uma imagem, e eu fiquei naquele corredor olhando as pessoas, com uma vontade danada de gritar. Mas não sou louco. Mas de dizer: gente, eu sei que vocês talvez tenham boas intenções, são zelosos, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Vocês estão incorrendo em erro. Vocês estão incorrendo em erro. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Voltem-se para Jesus. E é assim conosco. Talvez você esteja aqui vivendo na prática do pecado, meu irmão. E você sabe disso. Mas você está tranquilo, dando toda a justificativa do mundo, achando que está tudo bem. Ah, Deus não está nem aí. A vida é minha, eu presto contas do jeito que eu quero, eu faço. O importante é ser feliz, aquela coisa toda. E você não sabe que você está insultando com isso a pessoa do Espírito Santo. Você está colocando o Espírito Santo para fora. Você está dizendo: Espírito Santo, não quero o Senhor na minha vida. Está legal? Ou preciso falar mais alto? Não quero o Senhor na minha vida. Espírito, saia. Espírito Santo, fora da minha vida. A vida é minha e eu faço o que eu quero com ela. Senhor, por favor, Espírito Santo, saia da minha vida agora. Porque o Senhor não tem crédito na minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu repudio a sua obra. Não quero que o Senhor me toque. Não quero que o Senhor me convença de coisa nenhuma. A vida é minha e eu vivo do jeito que eu quero. Ah, queridos, dar-se-ia o caso de algum de vocês, ao alcance da minha voz aqui ou através da internet, está
praticando isso na sua vida? Pense nisso. À luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, membro de igreja, batizado, pode ser tudo, mas se vive na prática do pecado. Eu não estou dizendo que não é pecador. Todos nós pecamos, viu, gente? O apóstolo João vai dizer isso. Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo e está fazendo o Senhor mentiroso. A diferença do crente convertido é que ele não vive na prática do pecado. Mas pecar, ele peca, infelizmente. Mas quando um crente convertido peca, o Espírito Santo nele o entristece, e a tristeza de Deus é impressionante isso, gente. Estava lendo essa semana. A tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. Ela é uma bênção. A tristeza segundo o mundo gera depressão. Mas a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. Ela vem para o arrependimento. E aí o crente, ele sente essa tristeza profunda, e você sabe do que eu estou falando, porque todos vocês e eu pecamos, e a gente tem aquela tristeza profunda, vai para os pés do Senhor, arrasado, chorando diante de Deus, pedindo perdão, clamando pelo Senhor, o Senhor nos perdoa, e a gente sai restaurado. Então eu estou falando, viver na prática do pecado é outra coisa. O Espírito Santo falou, o Espírito Santo ministrou, o Espírito Santo insistiu, mas você simplesmente continua. E você começa a justificar, e vem a justificativa daí. Mas tem pastor que faz, tem mulher de pastor que faz, tem não sei quem faz, todo mundo faz. E por que eu não posso fazer? Aí você já está aí, já está aí. Esse é que é o perigo. Só que os cristãos passaram a viver tranquilamente dessa forma. Isso deixou de ser um eventual para se tornar natural. Então, à luz da Bíblia, aquele que se diz cristão, mas vive na prática do pecado, seja a que pretexto for, ele está o quê? Está pisando, filho de Deus. Pisando, filho de Deus. Em segundo lugar, ele está o quê? Profanando. Vocês imaginem, dia de ceia, a mesa aqui colocada, chega alguém e joga tudo fora. Como você se sentiria? Você diria, que é isto? É isso que significa profanar o sangue da aliança. E em terceiro lugar, esta pessoa está o quê? Ultrajando o Espírito da graça de Deus, dizendo, eu não quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero viver do jeito que eu quiser viver. Se alguém aqui nesta manhã está vivendo na prática de algum pecado, preste atenção nisso. Se alguém aí na internet está vivendo na prática do pecado, em nome de Jesus e por amor a Jesus, quebrante-se nesta manhã, arrependa-se nesta manhã, abandone o viver pecaminoso. Enquanto é tempo, volte para os braços do Senhor. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, volte para os braços do Senhor. E passe esse Natal na presença e em comunhão com o Pai. Há quantos natais, olha para mim agora, você está fugindo do Senhor? Você chega quando o culto terminou. Se há culto na sua casa, você chega quando o culto terminou. Ou então você sai quando vai começar o culto. Você sai. Porque há quantos natais você passa sem ser na presença e na comunhão com o Senhor? O Senhor está te chamando nesta manhã para passar o Natal com Ele. O Senhor está te chamando nesta manhã, filho, passe o Natal comigo. Passe o Natal comigo. Abandone tudo isto. Para de pisar o meu filho. Para de profanar o sangue de Jesus. Para de ultrajar o Espírito da graça e vem
passar o Natal comigo. É um apelo do Senhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu quero convidá-los nesse momento, aqueles que puderem, a se ajoelharem no seu lugar. E nós vamos ter um momento de oportunidade de quebrantamento diante do Senhor. De quebrantamento diante do Senhor. Querido, esse é uma oportunidade de você consertar a sua vida com Deus. De você consertar a sua vida com Deus. De você consertar. Você aprendeu nessa manhã a seriedade do pecado nas nossas vidas. Você aprendeu nessa manhã que continuar nessa prática é pisar o Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, é ultrajar o Espírito da graça. Então se conserte. É necessário fazer conserto. Essa manhã é manhã do conserto. E amanhã do domingo que vem é a manhã da celebração. Essa é a manhã do conserto. Essa é a manhã de você ir onde você está agora, se quebrantar e pedir para Jesus, pedir perdão e dizer para Jesus: Jesus, eu vou abandonar esse pecado, custe o que custar. Eu não quero mais viver dessa forma. Fala isso para Jesus agora. Se conserte com Ele, em nome de Jesus. Nós louvamos o Teu nome nesta manhã. E Deus, nós confessamos mesmo que a Tua palavra nos tem impactado. O Senhor vê esse mundo. O Senhor nasceu como aquela linda criança, o neném tão lindo que cresceu. O Senhor viveu intensamente aqueles 3 anos, andando, pregando, curando, levando o reino. Mas, Senhor, ao final, o Senhor foi morto naquela cruz. E o Senhor suportou tudo isso por mim, por cada um de nós. Espírito Santo, o Senhor está hoje aqui, nos convencendo, nos levando a uma vida de santidade e pureza diante do Senhor. Mas Deus, quantas vezes nós temos pisado o Filho de Deus? Quantas vezes, Deus, nós temos blasfemado o sangue do pacto, ultrajado o Espírito da graça? Deus, nesta manhã, traga perdão sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Senhor, nós estamos de joelhos diante do Senhor e pedimos agora a cobertura do Teu sangue. Espírito, como o Senhor fez no início, paire sobre nós e derrame esse sangue. Senhor, purifique as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, Senhor. Não queremos oferecer o nosso corpo ao pecado,
mas ao Senhor, para servi-lo de todo o nosso coração. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desta igreja. Senhor, visite esta igreja com uma sede profunda de santidade, de sermos santos diante do Senhor. Ó Deus, nesta manhã traga o desejo de santidade profunda, e que saiamos daqui para viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida pura, uma vida agradável diante do Senhor. Deus nos abençoe, nos ajude a vencer o pecado, a vencer a tentação. Ó Deus, o mundo está numa situação tão difícil, mas nós não queremos viver no pecado, Senhor. Nós não queremos desagradar a Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos que o Senhor se alegre, se regozije em nós, que o Senhor se compraça, que o Senhor diga: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada, e neles eu tenho prazer. Senhor, que o Senhor tenha prazer na minha vida, na nossa vida, Pai. Que vivamos para que o Senhor tenha prazer em nós. É a minha oração, é a minha petição. Deus, continue conosco neste dia, nos abençoando, nos levando de volta ao Senhor. Restaure, Senhor, aquela alegria, aquela comunhão que já tivemos um dia com o Senhor. Deus, nós queremos voltar nesta manhã, voltar para o Senhor, voltar para a comunhão, voltar para a intimidade, voltar para o nível mais profundo. Deus, queremos vencer toda a indiferença, queremos vencer, ó Deus, tudo aquilo que não Te agrada, e viver inteiramente para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, nós Te amamos, livra-nos de Te pisarmos. Senhor, o Teu sangue nos lavou, o Teu sangue nos libertou. Livre-nos, Senhor, de blasfemar desse sangue bendito. Espírito Santo, o Senhor nos convenceu, habita em nós. Nosso corpo é o Teu templo. Livre-nos de ultrajá-lo, mas que vivamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém.